Fala galera, moçada do segundo super colegial, dando continuidade aí, tá? A aula de hoje nós vamos continuar onde nós paramos ali, já começando o livro 12, nós terminamos o livro 11 ali, no módulo 66, agora o módulo 67, energia, potencial elétrico e potencial elétrico. Dá uma olhada, vamos lá. Seguinte, deixa eu explicar a teoria para os senhores. De repente eu viro e falo assim, ó, tem uma carga fixa positiva e tenho 3 pontos, 1, 2 e 3. Pega uma carga móvel, coloca no ponto 1. Repara bem no slide o que vai acontecer. Eu coloquei ela ali, velocidade inicial 0, de repente eu soltei. Ela fez isso aqui. Eu vou pegar exatamente a mesma carga e colocar no ponto 2. Velocidade inicial 0 é exatamente a mesma carga. Agora a única coisa que eu estou colocando no ponto 2, né? A gente falei potência, já estou adiantando. Ponto 2. Soltei, ela vai fazer isso aqui. Se eu colocar agora ela no ponto 3 e soltar, olha como que ela vai fazer. Ela vai fazer isso aqui. Professor, o que você está querendo falar? O que eu estou querendo falar é o seguinte, dependendo da posição que você coloca, ela sai com uma velocidade muito maior, ela tem uma velocidade menor dependendo do ponto que você coloca. O que tem a ver isso, JG? O que tem a ver que essa velocidade com que ela vai sair é de acordo com a energia que ela acumulou. E essa energia que ela acumulou, que ela armazenou, nós chamamos de energia potencial elétrica. Então, quando ela estava no ponto 1, ela tinha uma energia muito intensa, uma força de repulsão intensa, obviamente, e, consequentemente, a energia potencial elétrica se transformou em energia cinética, em grande valor. Por que em grande valor? Porque ela estava muito próxima. Repara ali, ó, de novo, ó. No ponto 1, ela saiu com grande velocidade. A energia potencial elétrica se transformou em energia cinética com um valor muito grande. Aqui foi o que? Um valor menor, em termos de energia cinética. Aqui o valor menor ainda. Perfeito? Então, a energia potencial está relacionada a isso. Quanto uma carga pode acumular de energia para transformar, por exemplo, em energia cinética, transformar em velocidade. E aí, é isso que eu quero que os senhores entendam. Energia potencial elétrica, nós vamos começar analisando nessa aula aqui em função de duas cargas. Vai depender do meio, das duas cargas e da distância entre elas. Apresento para os senhores a fórmula. Energia potencial elétrica K, Qzão, Qzinho sobre D. Fala, JG, eu acho que o senhor já ensinou essa daí. Não, eu ensinei força elétrica, era muito parecida, mas tinha duas diferenças primordiais. As diferenças primordiais eram o Qzão e o Qzinho, as duas cargas eram em módulo e a distância era ao quadrado. Aqui não é nem módulo nem distância ao quadrado. Por que o senhor está falando isso? Porque olha essa informação, energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. O que é isso, JG? Significa que só um valor numérico e a unidade eu caracterizo a grandeza. É isso, é 40 joules, não importa se é para a direita ou para a esquerda, só o valor 40 e a unidade caracterizou, já era. Diferente de força elétrica e campo elétrico, que era uma grandeza vetorial, que além de falar o valor numérico, eu tinha que falar qual que era a direção e sentido, aqui não. Qual outra informação importante sobre grandeza escalar? Admite valores positivos e negativos. Se essa carga móvel aqui fosse menos 30 coulombs, por exemplo, ia dar uma energia potencial elétrica negativa. Tem valores positivos e negativos. Mais para frente eu vou te explicar esse conceito de ser energia negativa. Está relacionado com o trabalho, quanto ela pode transformar esse trabalho, essa energia em função de velocidade no trabalho, mas isso mais para frente. A energia nós vamos medir em joules, carga em coulombs e sempre a distância em metros, tá, gente? É a constante eletrostática, o senhor já sabe que vai ser aquele 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? Mas não esquece não, energia em joules. Agora, olha só. A partir do momento que eu sei a definição de energia, eu vou para um conceito chamado potencial elétrico. Olha o que é a teoria de potencial. Energia potencial elétrica por unidade de carga. O que é potencial? É energia por carga. No caso, energia potencial elétrica por carga. Agora, principalmente, ponto onde há uma transferência de energia para a carga. Eu quero te explicar melhor isso. Vamos voltar? Colocava a carga aqui no ponto 1. E aí, ela saía com uma velocidade muito grande. No ponto 2, a velocidade era menor. No ponto 3, menor ainda. Lembra disso? Só que agora eu não vou chamar mais de ponto. Agora, na realidade, essa definição teórica, a gente chama essa carga, eu vou colocar no potencial 1. Essa carga eu vou colocar no potencial 2. Essa carga eu vou colocar no potencial 3. Ou seja, representado pela letra V maiúscula, potencial, tá? Potencial, então, é um ponto onde uma carga pode ter mais ou menos energia. Essa é a definição de potencial. Perfeito? A definição teórica é essa daí. Dependendo da posição que eu estou colocando essa carga, eu vou analisar se ela vai ter mais ou menos energia para transformar, por exemplo, essa energia potencial elétrica em energia cinética. Percebeu? A ideia de potencial é isso.
Então, olha lá, de novo, retomando. Energia, o que é a definição do potencial? Energia por carga. Olha como que eu coloco a equação. Letra V maiúscula, energia potencial por carga. E aí? Energia em joules, carga em coulombs, esse potencial vai sair em joules por coulomb. Só que joules por coulomb recebe o nome de volts. Perfeito? Volt. E aí? Aí nós vamos falar V igual a 10V. Parece estranho, né? Mas é assim mesmo que eu ia falar. Potencial V igual a 10 volts, por exemplo. Perfeito? Então é assim que nós definimos potencial elétrico, tá? Isso é importante, viu, galera? Isso é importante pra caramba, porque você consegue pegar o conceito teórico para depois relacionar. Mais uma. Olha isso aqui. Dá uma olhada aqui, por favor. Você aprendeu isso comigo até agora. Energia potencial é constante, carga fixa, carga móvel sobre distância, e potencial é energia potencial pela carga. Mas os senhores concordam que se eu pegar essas duas equações e mexer com as duas, eu vou chegar nisso? Como assim? Potencial é a energia, que é K, Qzão, Qzinho sobre D, dividido por Qzinho. Na hora que você cortar aquele Qzinho, você vai chegar na fórmula do potencial elétrico, sendo KQ sobre D. Aí você poderia falar assim, JG, mas essa aí o senhor já explicou também. Não. A que eu expliquei era campo elétrico, que era K, Qzão em módulo pela distância ao quadrado. Aí a distância não é ao quadrado, é só D. Qual outra informação? Mais uma. Também é uma grandeza escalar o potencial. Enquanto força elétrica e campo elétrico é uma grandeza vetorial, potencial elétrico é uma grandeza escalar. Muita atenção nisso, viu, moçada? Por que muita atenção? Eu vou te explicar. Olha isso aqui, ó. Ser grandeza escalar admite valores positivos e negativos. Então, é gráfico de potencial por distância. Eu vou te explicar. Fica tranquilo que vou te explicar no próximo slide. Melhor ainda isso aí. Mas eu já quero que vocês entendam. É uma função inversamente proporcional, Então, por exemplo, olha essa aqui a carga positiva. O que significa dizer? Dá uma hipérbole equilátera para falar que quando a distância é bem pequenininha, o potencial é alto, positivo. Conforme eu estou aumentando o ponto, a distância, ponto que eu estou analisando em função da carga fixa, o potencial vai diminuindo. Só que isso é quando a carga é positiva. Agora, quando a carga é negativa, o que acontece? Carga negativa é porque é uma grandeza escalar. Existe o que é a carga negativa, obviamente. Não vai mais colocar em módulo. Olha qual que é a parada. Numa carga negativa, quanto mais próximo da carga fixa, menor o potencial. E conforme você está aumentando a distância da carga fixa, o potencial vai aumentando. Ele vai ficando mais próximo do zero. Muitos alunos têm dificuldade em entender isso aqui. Então, olha o que eu quero fazer para explicar bem essa definição desses gráficos para os senhores. Dá uma olhada. Por exemplo, vamos voltar ali, naquela história dos potenciais, dos pontos, tudo. Eu viro e falo assim, ó, por exemplo, o potencial 1, agora eu posso falar, os senhores já sabem, tem 100 volts. Só que eu estou aumentando a distância em relação à carga fixa. O potencial 2 vale 70, o potencial 3, por exemplo, vale 20. Não, o senhor tirou isso da minha cabeça, só é um exemplo que eu estou tirando. Agora, qual que é a ideia? É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Conforme eu estou me afastando da carga fixa, o potencial vai diminuindo. Mais próximo, maior o potencial. Ou seja, mais energia vai ter se eu colocar uma carga móvel aqui, para transformar a energia potencial em cinética, por exemplo. Quanto mais afastado, menor o potencial, menor vai ser a energia. Agora, dá um look se a carga fixa for negativa. Se a carga fixa for negativa, quanto mais próximo dela, menor o potencial, porque não usa módulo. Então, por exemplo, aqui vale menos 100, aqui vale menos 70, aqui vale menos 20. Percebeu? Então, conforme eu estou me afastando da carga fixa, ele vai ficando maior o valor. Por que maior? Vai aproximando do zero. Essa que é a característica do gráfico de uma carga fixa, aquilo que eu te expliquei. Mais próximo da carga fixa, menor o potencial. Conforme eu estou aumentando o meu valor, aumentando a distância em relação à carga fixa, vai o que? Aumentando, vai ficando o que? Mais próximo do zero. Percebeu? Aí nós vamos fazer essa análise. Então, pera lá, o que acontece? Como que vai ficar se eu colocar uma carga aqui? Vai ter mais ou menos energia? Opa, é isso que nós vamos fazer a análise depois, em função do valor numérico. Nós vamos entender tudo isso daqui. Mas, primeiramente, no primeiro momento, eu quero que os senhores entendam essa característica que é a diferença dos dois gráficos. Percebeu? E isso é muito importante, tá? Grandeza escalar admite valores positivos e negativos. Isso não existia em campo elétrico e força elétrica, porque sempre era o quê? Uma grandeza vetorial sempre era em módulo, tá? Isso é muito importante, moçada. Então, no primeiro momento, é só pegar a base, para depois a gente ir aprofundando. Tanto é que eu peço para os senhores pegarem a apostila de vocês para dar uma treinada. Bem suave os exercícios que nós vamos treinar. Dá uma olhada. Tem um só que é mais interessante, os outros bem tranquilo, bem de boa mesmo.
Considere um ponto P próximo a uma carga fonte, uma carga fixa, em que a energia potencial é de 0,2 joules e o potencial vale 10 volts. Qual que é o módulo da carga fonte do campo elétrico? Moçada, ele deu energia, deu potencial, né? Ele quer a carga direto, eu não vou precisar abrir K, Qzão, Qzinho, não precisa. Potencial é energia por carga, né? O potencial ele falou que era 10 volts. A energia é 0,2, joga a carga, no caso ali, Qzinho para cá, ele quer determinar o módulo da carga fonte. Fala, mas professor, essa fórmula não é em função do Qzinho? Eu falei que nem carga fixa. Quando ele não falou nada, você vai jogar direto na fórmula. Esse Qzinho pode ser fazendo o papel do Qzão nesse momento, porque ela não está se movimentando. Senão ele teria que falar alguma coisa. Essa carga fonte, que eu chamei de carga fixa, na hora que eu jogo na equação, você acha estranho. Fala, mas não é carga móvel? Se ele não falou em função de outros valores, joga-se como se fosse uma carga fixa. A ideia sempre é essa. Eu quero achar qual o valor da carga em função disso daí? Perfeito. Eu vou jogar então em função dessa carga, eu vou chegar na resposta aqui, Qzinho 0,02, 0,2 por 10. Perfeito? Sempre que eu analiso o potencial é em função da carga móvel, já tinha te explicado isso. Nesse caso, quando ele fala determina o módulo da carga fonte, ele pode trabalhar como carga fixa ou carga móvel. Perfeito? Especificamente aqui, o que acontece? Ele não falou para mim se é carga fixa ou carga móvel. Não se preocupa com isso. É em função, então, do valor que ele está querendo. Qual que é a carga que naquele ponto tem 0,2 joules e tem um potencial de 10 volts? Perfeito, é isso que ele está querendo falar. Ele não está preocupado se é carga móvel ou carga fixa, perfeito? Você joga direto na equação. Essa que é a ideia do primeiro exercício. É simplesmente jogar a equação. Olha o segundo, aqui ele já é um pouco mais específico, aqui já é interessante. Uma carga elétrica pontiforme, olha lá, Qzão 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, encontra-se fixa no vácuo. Agora sim, eu já sei que é a carga fixa. Ele deu a constante eletrostática 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, e ele pergunta no item A, qual é o potencial elétrico num ponto a 3, a 6 e a 9 centímetros? E depois nós vamos fazer um gráfico de potencial em função da distância. Mas pera lá, se eu tenho a carga fixa, eu tenho a constante e tenho a distância, ele quer os potenciais, nós vamos usar a equação do potencial, Kq sobre D. Eu falo para os alunos decorarem como se a equação no carqueio dedo para gravar, né? Olha como que fica, fica assim, ó. Potencial 1, 9 vezes 10 elevado a 9, a carga sempre vai ser a mesma, 12 vezes 10 a menos 6. E a distância, 3 centímetros. Opa! Para dar a resposta em volts, eu tenho que passar para metros. 3 centímetros divide por 100, 0,03 ou 3 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui que está parada, tá? Cortei esse 3 com esse 9, sobrou um 3 aqui, 3 vezes 12, 36, 36 vezes 10 elevado à quinta, na hora que eu faço operação com base 10, 3,6 vezes 10 a sexta. Faço a mesma coisa, não vai mudar a constante a carga fixa, para a distância de 6 centímetros, passei para metros. E aí, chego em 1,8 vezes 10 a sexta. Faço a mesma coisa quando faz o quê? Passa para a distância para 9 centímetros, transforma em metros. Corto 9, 12 vezes 10 elevado à quinta, 1,2 vezes 10 elevado à sexta. Então, quer dizer, o item é só aplicar a fórmula. Você poderia ter falado assim para mim, JG, não é mais fácil? Eu fiz a primeira. Se eu sei que vai dobrar a distância de 3 vai para 6, ao aumentar 2 vezes a distância, o potencial cai pela metade. 3,6 vai para 1,8. Fechou, perfeitíssimo. Aí mantém a base 10, 10 a sexta. Posso pensar que de 3 agora foi para 9, triplicou a distância. Se a distância triplicou, o potencial vai cair o quê? 3 vezes. Se aqui era 3,6, dividido por 3, 1,2. Matou o exercício. Percebeu? O item B é legal. A gente já teve essas informações para a distância de 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Olha lá, distância de 6 centímetros deu esse potencial, distância de 9 centímetros deu esse potencial. Ele quer que o senhor faça um gráfico de potencial por distância. Só para ganhar tempo, eu já vou colocar aqui na base 10 elevado a sexta, o potencial e a distância eu vou deixar como 10 a menos 2, para jogar os números direto. Vamos lá. Para 3 centímetros, ou melhor, para 3 vezes 10 a menos 2 metros, 3 vezes 10 a menos 2. O potencial não tinha dado 3,6 vezes 10 a sexta? Joga 3,6, 10 a sexta já está aqui, que eu vou ter que multiplicar. Une os pontos. Faz exatamente a mesma coisa para 6 vezes 10 a menos 2 metros. 6 vezes 10 a menos 2 metros, 1,8. Matei 1,8. Para 9 vezes 10 a menos 2 metros, eu vou ter o potencial 1,2. Vai lá e une os pontos. Na hora que eu faço o gráfico bonitinho, eu vou ter que chegar ao quê? Numa que a gente chama de hipérbole. Hipérbole equilátera, que é a característica de uma função que inversamente proporcional. Perfeito? Aquilo que eu tinha te explicado. Distância pequena, potencial alto. Aumenta a distância, diminui os potenciais. Essa que é a ideia do exercício número 2, perfeito? Como calcular o gráfico de potencial por distância, no caso, de uma carga fixa positiva, perfeito? Essa é a ideia. Para terminar, terceiro exercício.
ele vai lá assim, ó, eu te dou a constante eletrostática, eu tenho duas cargas, uma de 8 microcoulombs e outra de 4 microcoulombs. Elas estão separadas em 0,4 metros. Qual que é a energia potencial elétrica desse sistema? Aí ele foi generoso, né? Porque ele já deu tudo lá, a distância em metros, só tem que lembrar, né? Micro, quanto que vale o micro? 10 a menos 6, só jogar na fórmula. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Uma carga, 8 micro, 8 vezes 10 a menos 6. A outra, 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6. Dividido por 0,4, ou 4 vezes 10 a menos 1. A hora que os senhores chegarem a fazer isso aqui, vai chegar na resposta 7,2 vezes 10 a menos 1, ou simplesmente 0,72 joules. Perfeito? Só aplicou a equação. Então, o que eu vou pedir para os senhores? A ideia é essa daí. O que eu quero pedir para você nesse momento? Moçada, vocês pegaram a base dessa matéria, referente aí ao módulo 67. Agora nós vamos aprofundando com o passar do tempo, 68, 69. Para você poder entender, dá uma olhada na teoria novamente, dá uma olhada na teoria da apostila, dessa apostila 12, e depois tenta fazer esses exercícios que eu estou passando aí, para a gente ter a sequência para poder aprofundar mais para frente depois, ok? Um abraço aos senhores e até a próxima aula.